Boa noite a todos, a todas, a todos. Estou atrasado, né? Estou bem atrasado, mas estou aqui. Estão me ouvindo? Dá um olá aí se vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo? A gente está então hoje no nosso terceiro dia, não é, de leitura comentada do Paz Interior, o conceito Yorubá de Ori. Eked Raine está aqui, Tiago, Gabi Jorge, Luísa. Estão me ouvindo? Diego, Leca, Carlene. Vamos começar então a nossa... Bom, hoje é o nosso terceiro dia. Eu não sei de verdade se eu dei conta do livro todo. Mãe Maristela está aqui, Reginaldo, Cecília de Inhansã, Laisa de Obá, Orixalidade, Sansara Brito. Então, se vocês quiserem, né, trazer algumas questões aqui nos comentários, eu vou acompanhar. Um dos princípios, não é, mais importantes relacionados a Ori tem a ver com aqueles elementos sobre os quais nós já conversamos, que é os elementos complementares Ibi e Ire, não é? Então, pediram, não é, que eu falasse um pouco mais sobre Ebó, não é? Quer dizer, qual é a noção de Ebó, não é? Para falar sobre a noção de Ebó, eu preciso primeiro, não é, deslocar a gente precisa primeiro entender um pouco melhor essa epistemologia de terreiro, que não é uma epistemologia do sofrimento. Alguém me trouxe uma questão, não é, sobre não existe, se não existe karma, não é, se não existe dharma, se não existe pecado, como é que essa sociedade se organiza? Ora, existe bondade, solidariedade, ética, organização, harmonia, princípios fora da noção de pecado, de culpa, de punição e de karma. Não é? Quer dizer, existe a possibilidade epistemológica de pensar um mundo sem essas noções punitivas, essas noções de sofrimento, essas noções epistemologicamente hegemônicas, não é? Sem essas noções de evolução espiritual, involução, sem essa polarização dos elementos, não é? A base, não é, de uma epistemologia de terreiro está no fato de que o sofrimento não é aceitável. O sofrimento não é aceitável. Não é? Quer dizer, a força criadora, o Olodumare, e depois os criadores do Aie, os orixás, não fizeram isso para que nós fôssemos punidos. Não é? Porque as divindades, não é? O pré-existente, a força criadora Yorubá não é sadomasoquista. Não é sadomasoquista. Portanto, ela não criou nem o Aie, nem nos mandou para o Aie mercado para que sejamos punidos.
Não é? Não, vocês vão porque vocês nasceram do erro, vocês são imperfeitos, vocês são distorcidos, vocês são criminosos, e agora vocês vão ao mercado fazer trocas para que sejam, para poder entender o sofrimento. Não, o sofrimento não é aceitável. O sofrimento não é aceitável. O sofrimento não é aceitável. A nossa força criadora, não é, o pré-existente, que tem 16 nomes, Olorum, Olodumare, não é um Deus nem ao qual podemos responsabilizar por uma caminhada, às vezes, em Ibi, e nem um Deus, uma força criadora, uma deusa, que está a serviço da nossa punição. Não é? Portanto, ninguém vai fazer boas trocas sofrendo. Não é? Quer dizer, não é essa a base epistemológica de uma filosofia iorubá. O que nós temos é Ire e Ibi. Não é? Quer dizer, é natural que nós vivamos entre forças desafiadoras e forças favoráveis, forças férteis, não é? Então, nós essa a base epistemológica, né, de uma filosofia de terreiro. E, enfim, o livro que nós estamos aqui comentando é um livro iorubá, portanto, ele tem influências maiores sobre a nação Nagoquetu de Candomblé, não é? Mas eu acredito que haja aqui também um fio condutor de uma filosofia que nós possamos chamar de africana. A Krinaíste está perguntando, pai, você acha que é possível estabelecermos a epistemologia de terreiro para a cura do psiquismo negro diaspórico, para a libertação do colonialismo do ser, do saber e da sexualidade? Sim, eu acredito, eu me considero curado a partir do terreiro, da epistemologia de terreiro. Eu me considero curado, eu não me considero que me encaixo no sonho do oprimido é ser o opressor, eu não me considero uma pessoa que ama subalternizar, eu, em alguma medida, me curei do auto-ódio, eu não quero ser paladino do candomblé. Eu acredito que sim, não é? Eu acredito que sim, que essa epistemologia, quando nós nos livramos da culpa, do medo, do pecado, das noções binárias de evolução, involução, eu acredito que sim, não é? Existe, não é, um aforismo iorubá que diz: Aonti Nhogun Segun Otá Kosum Tiofaiberu Otá, que significa aqueles que conquistam o seu inimigo interior não precisam mais temer os inimigos exteriores, não é? Então, para estar em Irê, nós precisamos conquistar os nossos inimigos interiores. E, na maioria das vezes, esses inimigos interiores são inimigos interiores coloniais. Colonizados, colonizantes e colonizadores, não é? Nós precisamos entender, não é? Quer dizer, em que medida o que eu tomo como verdade para mim é verdadeiramente o meu ethos, a minha identidade, a minha origem, ou alguma coisa que foi como um chip implantada no nosso ori. Não é? Quer dizer, em que medida o que a vida toda eu tenho tomado como verdade absoluta, como bom,
não é? Em que medida isso é efetivamente o meu ethos, a minha identidade, a minha ancestralidade. E é preciso reiterar que uma epistemologia de terreiro é, sobretudo, uma epistemologia da ancestralidade, da ancestralização e do ancestralizável, não é? Portanto, nós somos resultado daqueles que vieram antes de nós. A minha grande preocupação agora, hoje, em 2021, não é? É sobre os impactos de uma atuação de Ajogun e Elenini no presente sobre sobre aqueles que virão depois. Não é? Quer dizer, quais serão os impactos e o que, não é, poderá ficar, não é, como matriz civilizatória, não é? O que poderá ficar como matriz civilizatória? Nós precisamos cuidar de Ori, cultuar Ori, para que Ori assimile lições, assimile trocas, faça boas trocas, e para que ele transite com suavidade de Ibi para Irê. Eu gosto muito, não é, de uma... Inclusive, o Falocum traz no livro, de uma possibilidade de tradução de Ibi, que eu tenho traduzido como desafio, como forças desafiadoras. Ele diz, Ibi em Yorubá significa pós-nascimento. Quando eu me apego a Ibi, é como se eu estivesse preso à placenta após o parto. O uso da palavra Ibi, no contexto da divinação, sugere que a pessoa está se apegando a formas de pensamento, dogmas, que são resistentes às boas trocas e às lições do universo. Ele diz, vou ler aqui o que ele escreveu. Eu descreveria Ibi como uma oposição à aceitação de uma visão de mundo aberta. Ibi é a solidificação do dogma. A solidificação ocorre porque o abandono de crenças fortemente arraigadas é também experimentado pelo Ori como perda de si mesmo. Como se sair de Ibi para Irê configurasse literalmente uma ameaça à existência física da pessoa. Não é? Quantos de nós não tomamos, não é? E nós temos visto isso nesse exato momento. Quantos de nós, não é, não tomamos uma série de coisas como verdades absolutas e como receitas diárias e como a única coisa que serve para nós? Então, eu sou agressivo mesmo. Eu falo mesmo. Eu sou assim, sabe? Aquela natureza sempre Gabriela. Não, isso não é bom. Alguém me perguntou o seguinte, não, mas olha, eu sou uma pessoa que reage, eu sou impulsivo. Eu reajo a qualquer provocação, eu sou impulsivo. Tá tudo bem, não é? Quer dizer, as pessoas elas têm as suas naturezas.
Você tem uma natureza mais impulsiva, você tem uma natureza mais dócil, você tem uma natureza mais emotiva, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você reage a todas as situações da mesma maneira? Então, se você reage a todas as situações da mesma maneira, você está em IB. Essa é a questão. Você reage porque também está em IB aquela pessoa que silencia a todas as situações. Interessante, não é? Também está em IB a pessoa que não se coloca. Também está em IB. Então, IB não é só violência, impulsividade. Também aquela pessoa que silencia, que diz sim para tudo, inclusive para o que ela não quer, e faz mal ao seu ori, diante de alguma coisa que ela não quer, essa pessoa também está em IB. Então, IB não tem a ver somente com impulsividade, com reação, não é com franqueza. Não, quer dizer, a grande questão é que nós somos múltiplos. Nós somos seres de encruzilhada. Então, nós precisamos e vamos, durante a vida toda, desfrutar de sentimentos diferentes e nós precisamos. A grande questão é a seguinte: você sempre reage da mesma forma a diferentes tipos de situação? Então, você precisa. Essa é a questão. Você está alimentando o seu ori sempre da mesma maneira? Você está conduzindo o seu ori a um único tipo de reação? Então você está em IB. Não é? Então você não tem problema, não é? Quer dizer, há pessoas de personalidade mais forte, pessoas de personalidade mais dócil, mais vulnerável, há pessoas que são mais assertivas. Tudo bem, isso é uma questão de natureza. Inclusive, uma questão de natureza ligada ao nosso orixá. Tá tudo bem. Isso não é um problema. Não é um desafio. Não é? Quer dizer, a grande questão é viciar o ori em um único tipo de comportamento, em um único tipo de reação. Porque também, não é? Quer dizer, uma reação totalmente silenciosa, uma reação sempre de sujeição, também é IB. Às vezes você vai consultar o oráculo, o jogo de búzios, não é? E ele traz uma orientação de que você precisa, como Exu, tomar partido sem nenhum constrangimento, que você precisa se posicionar. Que a cura é justamente assumir uma posição, mesmo que essa posição seja antagônica a uma outra pessoa que você gosta, mesmo que essa posição gere algum desgosto. Não é? Nós temos no nosso cérebro, no nosso ori, nós temos as sinapses. E as sinapses são verdadeiras encruzilhadas. Não é? A todo momento, nós estamos produzindo encruzilhadas cerebrais. As sinapses são encruzilhadas cerebrais. Por isso nós precisamos aprender coisas. Nós precisamos aprender uma língua nova, ler um livro, experimentar coisas novas, experimentar novas situações, experimentar novas reações. Não é? Porque nós estamos produzindo sinapses. As sinapses são encruzilhadas múltiplas. Não é? Então, é importante que nos entendamos
como pluriversais. Pluriversais. Eu gostaria de trazer uma reflexão que me ocorreu hoje de manhã. De manhã eu treino, eu faço uns... Treino não, porque eu não sou atleta. Mas faço uns exercíciozinhos aí, uns negócios, para poder movimentar o corpo, inclusive porque não está tendo candomblé. E a gente não está dançando candomblé, então está tudo muito parado e tal. Como bom homem de Xangô, tem tendência à obesidade. Então eu faço caminhada, faço alguns exercícios e eu estou sob orientação de uma pessoa especializada e tal. E há alguns exercícios, né, que nós temos feito, que são exercícios chamados de exercícios biométricos ou biometria, que são aqueles exercícios em que você faz uma posição e depois você fica ali, né, trabalhando só a respiração, e você fica ali trabalhando a respiração e você para naquela posição e fica trabalhando. E hoje nós fizemos um exercício de biometria que é muito parecido com o surran de candomblé. O surran é uma posição em que você coloca os ombros assim e fica escorando para poder bater palmas, deitado sobre a esteira e o corpo apoiado aqui nos cotovelos. É terrível, terrível. E principalmente para os gordinhos, né? E aí teve um exercício de biometria em que a gente deita no chão, deita lá no tapetinho de exercícios, e depois você vai sustentar o peso do corpo apenas na ponta dos pés, que coincidentemente ou não é o outro extremo de Ori. É tão importante quanto, não é? Aqui, o centro da cabeça. Você vai sustentar nesse exercício o peso do corpo. Você está deitado, aí você vai levantar. E você sustenta o peso do corpo nos cotovelos e na ponta dos pés. E aí você tem que ficar alguns segundos, 1 minuto, ali sustentando, e o corpo começa a tremer, porque ele está sendo sustentado, literalmente, pelas pontas do pé, porque você fica na horizontal, como se estivesse flutuando, né? Sustentando aqui e sustentando na ponta dos pés. É um exercício biométrico. E o corpo, depois de 30, 40, 50 segundos, ele começa a tremer, né? Porque você está fazendo um grande esforço, não é? Você está fazendo um grande esforço, e aí o corpo começa a tremer, ele começa a sofrer para conseguir se manter na horizontal, não é? E fica difícil manter o peso do corpo na ponta dos pés e aqui escorado, né, nos cotovelos. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu estou fazendo um esforço para uma posição, não é? Para manter uma posição saudável, para equilibrar prancha, exato. Exercício de prancha. Obrigado, Daniele. O exercício de prancha. Maravilha. É um exercício na horizontal, né, que você flutua. E eu fiquei falando, nossa. E eu falei, que força, esforço, né, que você tem que fazer para manter o corpo nessa posição de prancha. E eu já fiz outras vezes, a cada vez que você vai fazendo, o corpo ele vai melhorando. Eu sempre procuro esvaziar a mente, respirar corretamente, aproveitar, já que estou lá, né? Já estou mesmo no negócio. Não pense que eu gosto não, que eu não gosto, mas enfim. Não é? Quer dizer, você tem de cuidar do seu corpo, da sua saúde, não é? Enfim. E aí, então, Keila, eu fiquei pensando, vejam bem, como é difícil manter o corpo na horizontal, equilibrado,
sustentado apenas pela ponta dos pés, pelos pés, não é? E pelos ombros. Como é difícil essa posição harmônica. E logo o corpo começa a tremer, ele começa a dar um... Parece aquele jicá de candomblé, sabe? O jicá do corpo, o ijicá, que é o movimento dos ombros, que os orixás fazem, a gente faz, que isso tem muito a ver com o ipacô também, é uma coisa, é um movimento fundamental, muito saudável também. A flexibilidade é saudável para o Ori, é muito saudável a flexibilidade para o Ori. Por isso que nós dançamos, não é? Porque é o corpo que cede às vozes ancestrais dos tambores, isso é fundamental para a saúde de Ori. E eu fiquei pensando, imaginem agora vocês o quão difícil é, metaforicamente, equilibrar em Ori um corpo físico, um corpo ancestral, um corpo espiritual, um corpo emocional. Como é difícil, não é? Equilibrar tudo isso em Ori. Não é tarefa fácil, não é tarefa fácil. Precisa de culto e adoração. Ori precisa de culto e adoração. Não é tarefa fácil equilibrar um corpo emocional, um corpo ancestral, um corpo espiritual, um corpo físico, sensações diversas, barulhos, emoções, más palavras, não é? Quer dizer, não é alguma coisa fácil, não é? Portanto, vencer a resistência à mudança, vencer a resistência à mudança requer esforço em tempo integral. Nós temos de ter este compromisso com o nosso Ori. E temos de nos esforçar para... E também não temos de ser tão rigorosos assim com o Ori, porque a gente não precisa viver na posição de prancha, não é? É natural que a gente surte, que a gente tenha angústia, que a gente se sinta mais fragilizado. A gente também precisa parar de exigir, né? E de autoexigir harmonia o tempo todo. Não, a gente vai transitar o tempo todo de Ibi para Irê, de Irê para Ibi. É isso, não é? Quer dizer, nós vamos o tempo todo transitar nessa encruzilhada. Vamos chamar de encruzilhada. Não é? O exemplo mais forte, não sei se contundente, se preciso, não sei. Mas um exemplo mais forte do adoecimento de Ori e resistência à mudança e atração de Elenini, de pegar Elenini, levar para a cama e dormir com ele, tem um aforismo que diz: você se deita com Elenini e depois quer abundância? Não é? Quer dizer, um aforismo pergunta: você se deita com Elenini e depois você quer abundância? Você quer saúde? Você se deita com Elenini e quer Irê? Não dá para ter Irê deitando-se com Elenini. Então, um dos exemplos mais contundentes da resistência à mudança e do apego em Elenini
é o adulto que se recusa a crescer. Ele não quer, ele quer a falta de responsabilidade associar eternamente a falta de responsabilidade associada à infância para continuar ao longo da vida. Essa pessoa que evita lidar com problemas do desenvolvimento. Ela quer atalhos. E atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. E esse exemplo, não é, nós vivemos numa sociedade de infantiloides, Pais têm medo dos filhos, mães têm medo dos filhos. Nós vivemos numa sociedade de infantiloides, nós temos políticos infantiloides. Eles não podem ser contrariados, não podem ser rejeitados, não é? É esse apego de Ori ao dogma. E as pessoas, inclusive, interpretam de maneira equivocada um valor civilizatório iorubá, mais que iorubá, um valor civilizatório africano, que é a hierarquia. A hierarquia. A hierarquia é um valor civilizatório. Não essa hierarquia que oprime, que violenta, que subalterniza, que marginaliza. Não estou falando dessa hierarquia. Eu estou falando de uma hierarquia que respeita o orixá tempo. Uma hierarquia que respeita o tempo das coisas e das pessoas. Uma hierarquia que valoriza a infância, valoriza a criança, valoriza a adolescência, valoriza a fase adulta, valoriza a fase anciã e a sabedoria anciã. Isso é hierarquia. Eu estou com 52 anos de idade, portanto, tudo bem, eu tenho uma eterna criança dentro de mim. Mas eu preciso respeitar o tempo. Mais que respeitar o tempo, honrar o tempo, celebrar o tempo. Eu preciso, minimamente, me colocar na posição de uma existência adulta que já viveu 52 anos. Eu não posso me colocar na posição de uma existência de 15, 20 anos de idade. Porque, hierarquicamente hoje, eu sou exemplo àqueles que vieram depois de mim. Hoje eu sou exemplo. Eu sou liderança. E eu serei ancestralizado a partir da possibilidade de amadurecer, envelhecer. Nenhum jovem é ancestralizado. A morte prematura não é ancestralizável. Porque a ancestralidade requer uma narrativa histórica, requer vivência, requer relevância, requer feitos reais. O ancestralizável é um rei, é uma rainha, não é qualquer pessoa que é ancestralizável. E quem será ancestralizado é o meu Ori. Você tem lutado para ancestralizar o seu Ori? Para que ele seja um imortal? E eu não estou falando de imortal no sentido místico, espiritual. Eu estou falando ancestralizável no sentido de produção de narrativa histórica. As pessoas não sabem no terreiro que ancestralização é valor civilizatório de epistemologia de terreiro. As pessoas acham que a gente de terreiro pode fazer o que quiser, viver de qualquer jeito. Não tem valor, não tem disciplina. É mentira. Eu luto pela minha ancestralização. Eu falo para os meus filhos em Xangô, filhos e filhas em Xangô,
que eles são responsáveis pela minha ancestralização. Eles já me ancestralizam em vida, porque eles já falam o que eu falo. Às vezes eles falam, eu acho que sou eu falando pela boca deles. Eu estou ancestralizado. Ainda sou muito jovem para isso, mas eu tenho barba branca, já dá uma enganada. Tá tudo bem, acho que já dá para dar uma enganadinha. Daniele acrescentou aqui muito bem, a sociedade eurocêntrica ancestraliza jovens, ela torna a fala do jovem verdade absoluta, ela ancestraliza jovens, não é? Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu insisto nisso, porque sempre tem esse rigor racista, esse grau de exigência racista com o terreiro. O terreiro precisa ser o gênio da lâmpada e atender a todos os meus objetivos. E o pai de santo, se um dia não responder um WhatsApp, eu peço para sair do terreiro. Eu estou de um jeito que eu falo, vai com Jesus. Sabe? Porque você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Isso aqui é aquilombamento. Esse aqui é um lugar epistemológico. Não, isso aqui não é o gênio da lâmpada para eurocêntrico para satisfazer os seus desejos. Isso aqui não é shopping, não, meu filho. Eu falo, vai então, se você tá magoadinho, porque a vida toda você teve tudo, e agora no terreiro você encontra uma tensão, uma encruzilhada e seu ori não suporta, então vai. Eu só lamento, não é? Então nós estamos rodeados de infantiloides. As pessoas, às vezes, no terreiro, elas... Ai, tá dando tudo errado. O que é tudo? Tudo errado. O que é tudo errado? Você tá vivo. Você não tá vivo? Tá bom. Você não tá pensando? Você não tá falando? O que tá? Ai, tá dando tudo errado. O namorado não respondeu, o WhatsApp tá dando tudo errado. Eu, Babalorixá, não respondi, tá dando tudo errado. Ai, vai com Jesus. Você realmente não nasceu para orixá, para África ancestral, para os valores civilizatórios de terreiro. Não nasceu. Vai. Vai para a Igreja Universal do Reino de Deus. Tô cansado, sabe? Cansado desse racismo com o terreiro, desse rigor com o terreiro, como se o terreiro tivesse que ser um gênio da lâmpada e resolver todas as suas expectativas, frustrações, as suas carências e traumas. Cansa. Tô falando agora do lugar de Babalorixá. Sabe? Não é isso. O terreiro hoje a preocupação dele é poder existir. Vai lá procura, vai lá na casa na casa lá de antiguidades, procura lá a lâmpada. Procura a lâmpada de Aladim, esfrega para satisfazer seus desejos brancos, eurocêntricos, infantiloides. Entenderam? Aqui não se cria. Não se cria mais. Até se criava quando eu ainda estava um pouquinho confuso, mas hoje não mais. Não se cria mais, não. E esse grau de rigor e exigência com o terreiro é racismo. É o mesmo grau de rigor e exigência com o corpo negro. É o grau de rigor e exigência aplicado ao corpo terreiro negro. Ou você realiza meus 3 desejos, ou eu quebro a lâmpada. Não, então não. Não. Aqui você vai precisar crescer. Aqui hierarquia é valor civilizatório. Aqui o irmão mais novo é irmão mais novo, o mais velho é mais velho, o pai é pai, a mãe é mãe. O ano passado, mamãe tem 72 anos de idade, e a Lorixá de Inhansã tem 72 anos de idade. E a Lorixá de Inhansã, mamãe, ela é minha mãe.
É minha mãe duas vezes, porque ela é praticamente minha Elorixá e minha mãe biológica. Ela é minha mais velha também no candomblé. E ela decidiu fazer uma homenagem a Nhançã. Uma homenagem para agradecer a Nhançã. É tudo que nós temos de mais caro na nossa família desde muito cedo. Nós aprendemos a amar o orixá, a ter fé incondicional. Acordamos celebrando a vida, celebrando os orixás, pedindo a ori, botamos uma farofa de dendê na rua. É assim que a gente vive na nossa família. Mamãe conversa com os encantados, ouve Nhançã, ouve seu caboclo, o Birajara do Peito de Aço. E é assim que nós vivemos. E mamãe decidiu fazer uma homenagem para Nhançã, com poucos filhos de santo, ia fazer os rituais internos, ia fazer as oferendas e fazer uma pequena homenagem. Eu, de verdade, como eu sou Xangô, eu desde o início estou muito paranoico, né, com essa história da Covid. Xangô, a natureza de Xangô respeita muito a natureza de Obaluayê. E, né, quer dizer, enfim, Xangô é o orixá da vida. E mamãe disse que ia fazer, eu ponderei, falei, mãe, será mesmo? É preciso? Não vamos fazer só alguma coisa entre nós? Enfim, todo mundo lá em casa é de axé, todo mundo é iniciado. Vamos fazer alguma coisa só entre nós, né? Entre a família e tal. E ela falou, não, nós vamos fazer e vai dar tudo certo. O que eu poderia fazer? Eu não poderia fazer nada. Eu sou o filho, eu não sou o pai dela. Eu não vou assumir essa posição. Eu sou filho dela, eu não vou comutar. Hierarquia é valor civilizatório. Mãe é mãe, filho é filho, neto é neto, tio é tio. Eu não vou comutar, eu não vou dizer ao meu ori, agora você será mais velho que a sua mãe, que eu vou morrer antes, inclusive. Se eu fizer isso, eu adianto o meu retorno à massa originária. É isso que é hierarquia. Hierarquia é respeito à posição hierárquica. É respeito ao tempo. É respeito à territorialidade ocupada. Eu sou filho. Eu ponderei, mas eu me mantive na posição de filho. Hoje você não sabe mais quem é filho, quem é pai, quem é mãe, quem é tio. Você não sabe. Esse valor civilizatório não é nosso. Não é nosso esse valor civilizatório. Ela fez, ela disse que ia fazer, ela fez. Eu não fiz cara feia, eu me coloquei na posição de filho, a responsabilidade é dela, porque ela é mãe. E eu segui, porque eu sou filho. Ela é mãe, ela é minha cabaça útera ancestral. Eu nasci do útero dela, não foi ela que nasceu do meu. Hoje você não sabe quem é pai. Você pensa que isso faz bem para a ori? Não, isso tudo vai trazendo problemas. Hoje você não sabe quem é pai, quem é mãe, quem é filho, quem é tio, quem é... Você não sabe. Não, a minha mãe é minha mãe. Eu falo de boca cheia. Eu quero. A minha mãe é a minha ancestral. Eu jamais serei um ancestral dela. Eu nunca serei um ancestral dela. Eu posso ser ancestral dos meus sobrinhos, posso ser ancestral dos meus filhos, mas essa posição nunca será comutada. Então, quando, não é, quer dizer, há muitos elementos envolvidos na harmonia de ori. Às vezes, ai, não está dando nada certo, ai, não sei o quê. Então, vamos ver. Não é? Vamos ver. Tanto, porque é o seguinte, hoje as pessoas desrespeitam a hierarquia e comutam lugar só em busca de aceitação.
Porque as pessoas querem o tempo todo ouvir sim e serem aceitas. E o Falocum diz que o fato de alguém evitar o seu desenvolvimento espiritual e o seu desenvolvimento emocional, em termos de tempo, isso está enraizado no enfraquecimento de Ori e na baixa autoestima. E sempre com uma ideia de que isso pode ser resolvido de formas externas a partir de benefícios e gratificações. E como atalho não é caminho completo, imaginem o que isso não faz com Ori. Não é? Quer dizer, coisa boa não é. E o conflito não resolvido, vamos falar um pouquinho de conflito. O conflito não resolvido leva a tensão e a raiva. Quando não nos esforçamos para encarar de frente um conflito, para resolver com assertividade um problema, o Ori, que é a um só tempo uma força incomensurável e ao mesmo tempo um bebê, quando nós não nos esforçamos para vivenciar também a resolução de conflitos, Ori procura um meio alternativo para descarregar a frustração e a raiva. Às vezes isso se manifesta como agressão passiva, na tentativa de controlar o comportamento dos outros, fingindo-se de vítima. Alguém já trouxe aqui a autopiedade. Para reprimir, estou lendo o Falocum aqui, para reprimir a dor de um conflito não resolvido, uma pessoa pode amortecer seus sentidos, voltando-se para o álcool ou para as drogas. Se a pessoa tem sorte, ela pode encontrar um mentor. Alguém que lhe será exemplo. Alguém que cresceu com uma visão de mundo semelhante, mas que foi capaz de quebrar as algemas de um dogma autoimposto. Então, as relações são fundamentais, não é? Para que nós possamos transitar suavemente Pelé de Ibi para Iri. As consequências negativas de se agarrar a uma cosmopercepção solidificada são descritas na história sobre duas faces de Exu Odará. Duas faces de Exu Odará. Agora eu vou trazer uma história que está, inclusive, no Falocum. Dois fazendeiros que cresceram juntos, eles eram melhores amigos, dois fazendeiros. Quando eles passaram da puberdade, ambos foram procurar um babalaô para fazer uma divinação. E Fá disse que eles deveriam viver, como bons amigos, em fazendas adjacentes, porque a abundância de ambos dependeria da cooperação mútua. E Fá disse que era Exu Odará quem os ensinaria o mistério da abundância. E Fá disse que eles deveriam fazer ofertas para Exu Odará para garantir que a sua amizade não fosse quebrada e que sempre que eles tivessem
felicidade, colocassem uma porção da felicidade para Exu. Sempre que tivessem dinheiro, colocassem uma porção do dinheiro para Exu Odará. Sempre que eles tivessem alegria, colocassem uma porção da alegria para Exu Odará, a fim de manter a abundância. Os dois jovens fazendeiros nunca se imaginaram separados. Jamais se imaginaram como inimigos. Eles nunca se imaginaram separados ou como inimigos. E também não imaginavam que poderia chegar uma velhice com pobreza. Mas a arrogância, o ego, o excesso de poder, um dia lhes disse que não havia necessidade mais de apaziguar o espírito de Exu Odará. Que não havia mais necessidade de gratidão e de apaziguar esse espírito. E aí eles pararam de oferecer. Ah, não, já está tudo bem, já oferecemos a vida toda, agora cansei. Não tem mais necessidade. Um dia, Exu Odará veio visitá-los na fazenda. Suas terras eram separadas por um caminho estreito. Exu Odará desceu o caminho com um lado do rosto pintado de branco e um lado do rosto pintado de vermelho. Quando Exu Odará passou, um dos rapazes disse: "Você vê aquele sujeito estranho com o rosto branco?" O outro respondeu: "Não, ele estava com o rosto vermelho." Os dois homens entraram em uma discussão. Eles pegaram o dogma. Nem imaginaram que poderia ter, né, o Exu as duas cores. Pegaram uma discussão que levou a uma luta e terminou a amizade de ambos. Eles não tiveram, não é? Quer dizer, eles foram tomados pela arrogância e pelo dogma, não é? Eles não fizeram uma leitura aberta das possibilidades, não é? Daquele homem que era Exu, os provocando, ser branco e vermelho. Eles se apegaram, do mesmo modo que eles se apegaram naquela verdade, naquele dogma, de que eles não precisavam mais adorar, apaziguar Exu Odará, oferecer, dividir parte da abundância, ele era responsável pela abundância deles. Eles também tomaram, não é, um primeiro olhar como verdade absoluta. E pior, se apegaram de tal maneira àquela percepção que abandoná-la seria como dizer que tudo que eles sabiam na vida era mentira. Olha, quantas vezes nós não fazemos isso? A gente sabe que não é aquilo, que não é daquele jeito, que aquilo não é verdade, mas a gente se apega de um jeito, como se fosse aquilo, fosse, sabe, a nossa própria existência, a nossa própria vida. Não, e não é como está contado por aí. Eles não se matam, eles perdem a amizade e chegam à velhice miseráveis, porque eles perderam Irê da abundância. Nós viciamos o nosso Ori nessa questão do dogma, não é? Nós nos apegamos a mentiras sobre nós, mentiras sobre o outro. Às vezes mentiras que nós sabemos que são passageiras e tudo bem, a gente sabe o que vai acontecer, mas a nossa necessidade de apego, não é?
a mentira é sempre mais forte do que a necessidade de apego à verdade. E aí não adianta que a gente está autogerando Elenini e alimentando a Jogum. Nós já estamos aqui na reta final do nosso terceiro dia de conversa. Eu não dei conta do livro todo, mas eu penso, não é, que nós conversamos, né? Não são verdades absolutas, é uma leitura comentada, é uma autopercepção, não é? São reflexões, eu não tenho verdades absolutas, e nem leis, e não estou julgando o comportamento, nada disso, longe de mim. Eu só queria compartilhar com vocês, não é? Como professor mesmo, como professor que eu sou, e amo ser professor, a minha interpretação e os meus diálogos. Porque, na verdade, não é? Eu estou estabelecendo um diálogo com o autor por meio da leitura, não é? E eu tenho certeza que está fazendo sentido, não é? Amanhã, caso alguém esteja interessado, eu estou pretendendo fazer um encontro de Zoom, né, para a gente se conhecer, para a gente se falar. E aí eu vou deixar o link aqui amanhã. Se alguém quiser ingressar lá, corre lá no nosso encontro de Zoom. E vem mais lives por aí, outros livros, enfim, eu vou fazer outras leituras comentadas. E, enfim, eu vou aqui, né? Vou lutando, lutar com a palavra, né? Não é uma luta vã. Então é lutar com a palavra, lutar com a comunicação, lutar com o Exu. Espero que tenha feito algum sentido para vocês. E um forte abraço. Às 19 horas eu posto aqui o link. Um forte abraço a todos, todas e todes. Vejam aí os nossos cursos. Esse final de semana a gente tem um curso sobre Exu Olojá, o Senhor do Mercado, e Aladê, o Senhor da Abundância, o Senhor da Riqueza. Temos uma jornada de cursos em março do Ileará. Tá tudo aqui no meu Instagram. O link está aqui na bio. E vamos juntos, vamos descolonizando, fortalecendo os nossos saberes. Manda mensagem no meu direct, tá bem? Tô cansadinho porque eu acabei de sair de uma aula deliciosa com a professora Cibele, que está aqui com a gente. E eu atrasei também por isso, que eu precisava dar uma respirada. E muito obrigado mesmo, não é? Que Ori respire. Respire, que Ori respire, que Ori encontre Ire. Obrigado mesmo, não é? Porque a boca só pode falar quando encontra ouvido. Axé.